Isaías 40. Isaías 40, versículo 31. Você pode ir abrindo já. Glória a Deus. Vamos já estar aqui. Isaías 40, 31. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus, aleluia. O Senhor começou a falar ao meu coração sobre esse texto, mas Ele me trouxe a direção, não apenas de nós como recém-convertidos, entregamos a nossa vida para Jesus, mas em relação a uma maturidade de que todos nós temos um propósito. Nós temos sim um chamado, nós temos um ministério, há um propósito de Deus para as nossas vidas. A salvação é o primeiro passo. Na segunda-feira nós tivemos uma aula maravilhosa lá no IBEG, A gente pôde ensinar sobre graça, irmão? Foi uma bênção. E nós falávamos sobre isso, que a salvação ela é de graça. Mas esse é o primeiro passo para nós entrarmos na graça, mas o desejo de Jesus é que nós vivamos nessa graça. Não apenas para sermos salvos, mas para podermos vivenciar tudo que Ele conquistou naquela cruz para nós e que está disponível hoje para nós. Então eu quero que você, eu gosto de fazer isso, Então vocês vão fazer isso hoje comigo. Quero que você olhe para esse irmão cheiroso, bonito do teu lado e diga para ele: você tem um propósito. A salvação é o primeiro passo, meu irmão. Glória a Deus. E muitos de nós, quando lê esse texto, mas os que esperam no Senhor, a gente já de primeira relaciona o esperar com o ficar parado. Então a gente crê em Jesus, a gente recebe Ele na nossa vida, aleluia. Começamos a mudar algumas coisas. E aí um certo dia, às vezes acontece com alguns de receberem uma profecia. Alguém chega para você e fala: olha, você tem um ministério, você vai ser pastor, você vai ser um evangelista, você vai ser um profeta. E acontece que as pessoas elas se agarram tão forte nesse chamado de Deus, e aí sentam no banquinho e fica esperando. Um dia eu sei que o pastor Silvio vai olhar para mim e falar assim: eis que te unjo, pastor, assuma o meu lugar agora. Nós temos uma imagem de que as coisas, elas são, que o chamado de Deus para a nossa vida, eu sempre gosto de usar o exemplo que vai aparecer um raio assim na nossa frente, vai cair, pá, você é escolhido por mim. E nós criamos essa expectativa em relação a Deus fazer com que o meu ministério comece de uma forma, não sei, meio imaginária, assim, meio de um sonho, e nós ficamos parados. E aí nós começamos a nos entreter. Muitos de nós, eu vejo pelos jovens que estão na minha idade, A gente casa, começa a namorar, casa, tem os filhos. E Deus, Ele trabalha conosco de uma forma que se chama obediência, amém? Porque nós somos guiados pelo Espírito. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, depois nós somos revestidos pelo poder do Espírito, nós começamos a ser guiados por Ele. Há um caminho de obediência. Mas a gente esquece de ouvir a voz de Deus, porque a gente se acomoda com a salvação. E a gente acha que, beleza, quando Deus quiser mais alguma coisa, o pastor vai me chamar. Quando Deus for fazer alguma coisa na minha vida, alguém vai falar para mim. Nós não somos educados a ouvir a voz do Espírito que fala dentro de nós. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus de perto. Nós somos ministrados, No domingo mesmo também o pastor Kleber usou a mensagem. Embora Ele não esteja longe, embora Ele não seja um Deus distante, Ele é um Deus de perto, amém? Ele é um Deus que fala. Mas nós temos uma imagem de que nós esperamos, mas não entendemos que o esperar, na minha versão já está assim, Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. E aí, como que eu entendo já que esperar em Deus, confiar em Deus não tem nada a ver com ficar parado? Porque ali Ele já diz,
subirão, correrão, caminharão. Ou seja, os que esperam no Senhor, caminham. Os que esperam no Senhor, correm. Os que esperam no Senhor, andam pela verdade. Os que esperam no Senhor não ficam parados no entendimento. Os que esperam no Senhor têm uma vida para buscá-lo, no sentido de entender a palavra, né? Nós entendemos o que é buscar o Espírito. É ouvir a sua voz, é entender a palavra dele, é conhecer ele de verdade. Mas muitos de nós paramos. Eu quero que você olhe para esse irmão lindo que está do seu lado e diga: esperar não é ficar parado. Mas o que ele falou comigo? Ele falou comigo sobre o que diz depois. Porque muitos de nós temos também a outra noção do Deus que nós servimos, que é um Deus plantado pela religião. E foi o que nós somos ensinados na sexta-feira. Um Deus que quer que a gente trabalhe para Ele. Não tem a ver com obediência por amor, não tem a ver com graça, tem a ver com lei, tem a ver com regras, tem a ver com escravidão. E aí entra a segunda parte: correrão e se cansarão, caminharão e se fatigarão. Para nós entendermos, se nós servimos um Deus verdadeiro, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da salvação, que enviou Jesus, a imagem de Jesus, se é esse Jesus que nós servimos, nós não nos cansamos, nós não nos fadigamos. E o pastor Silvio trouxe também esse ensinamento, né? Falando para nós que não quer dizer que o Deus maravilhoso que nós servimos não nos vai permitir passar por lutas. Mas estar em Deus e esperar em Deus tem a ver com descanso. Tem a ver com saber que Deus é quem luta por mim. Independente do que está acontecendo na minha vida, eu estou descansado. Agora, se eu estou cansado, se eu estou desanimado, o único Deus que produz cansaço e desânimo é um ídolo. É o Deus da religião. E infelizmente, nós vemos que as pessoas têm servido a esse Deus. Por quê? Porque elas chegam na igreja, elas entregam para Jesus, elas entendem a graça na salvação. Mas todo o resto elas vivem uma religião. Só que a palavra de Deus diz que a salvação é o primeiro passo. Assim como eu criei em Jesus, criei no Evangelho e fui salvo, assim eu posso acessar todas as coisas. De que forma, igreja? Pela fé. Pela fé que Jesus me curou, pela fé que Jesus me libertou, pela fé que Ele se fez maldito no meu lugar para quebrar as maldições, pela fé de que eu não sou mais escravo do pecado e o poder do pecado não está mais sobre mim. Eu posso acessar tudo isso pelo mesmo caminho, mas o que nós fazemos? Nós vamos para outro caminho, um caminho de religiosidade, um caminho de esforço, um caminho de trabalho. Por quê? Porque nós criamos ídolos na nossa vida. E muitas vezes esses ídolos é o nosso próprio ego. É nós mesmos. É o reconhecimento que nós desejamos das pessoas. É o sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho de conquistar tal coisa. Aquilo se torna o meu Deus. Eu não espero mais no Senhor. Eu espero naquele sonho. Eu espero no meu trabalho. Eu espero na minha família. Ai, agora eu tenho um filho. O meu filho é o meu Deus. Eu trabalho para Ele, eu preciso ser suprido por Ele, tudo na minha vida gira em torno do meu filho. Aí se acontece alguma coisa com o filho, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Abandona a fé. Uma pessoa que abandona a fé porque se cansa, nunca serviu o Deus verdadeiro, nunca conheceu Jesus Cristo. Porque a palavra dele jamais mente. E ele diz que os que esperam no Senhor correm, mas não se cansam. Caminham, mas não se fadigam. E sabe o que me entristece hoje? Nós vemos uma igreja cansada, uma igreja derrotada, uma igreja desanimada. Por quê? Porque tem servido aos seus próprios ídolos.
tem criado Deus falsos, tem criado regras que nem eles mesmos servem, mas não entram no reino e não permitem que ninguém viva o reino de Jesus. Por quê? Porque o reino de Jesus é liberdade, o reino de Jesus é justiça, o reino de Jesus é verdade. É esse caminho, a Bíblia diz que Jesus Cristo diz o que é o nome da nossa igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai por outro caminho. Como, meus irmãos, que se eu ouço uma ministração e não fala-se sobre Jesus, como que eu posso dizer que eu senti algo? Como que eu posso dizer que eu entendi algo da parte de Deus, se nós entendemos que Cristo é a imagem de Deus? Se eu adoro a um Deus, e eu achei fantástico, o pastor Edmar falou pra gente, o que vem na tua mente quando você pensa em Deus? Se não vem a imagem de quem é Jesus Cristo, você serve a um Deus que é um ídolo. Estou dando um monte de spoiler da aula, para quem perdeu, não deixar de assistir a primeira aula do seminário. Mas, gente, isso é muito sério. E Deus estava ministrando no meu coração em relação a nós estarmos cansados. Ele estava falando para mim, olha, quem vive no chamado que eu sonhei, no meu propósito, ou seja, quem me obedece, quem anda pelo Espírito, Crícia, jamais se cansa. Mas depois, quando foi trazido esse ensinamento de que Deus é um Deus que trabalha por nós, houve uma profundidade no meu ser e eu entendi. Nós estamos cansados porque temos ídolos. Porque servimos não ao Deus verdadeiro. Nós não conhecemos Jesus. Nós não sabemos quem Ele é. Porque senão nós não estaríamos cansados. Nós não estaríamos desanimados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías agora 64, 4. Que é o texto mais lindo de todos, né? Quer dizer, tem tanto texto lindo, maravilhoso, mas esse é lindo demais. E que também foi trazido no seminário, 64, 4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti. Um Deus que faz assim, que faz as coisas em favor dos que confiam nele. Essa é a minha versão linguagem de hoje. Vamos ver aqui do trabalho. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós acabamos de entender que esperar em Deus é confiar em Deus, mas é prosseguir. É prosseguir em conhecê-lo, é prosseguir no entendimento da palavra. Meu irmão, quem sabe hoje você ainda tem um entendimento errado sobre, por exemplo, quebra de maldição. Você ainda não entendeu que Jesus Cristo se fez maldito no madeiro para que nós não tivéssemos mais maldições sobre nós. Então, a maldição hereditária, ela existe até o momento que eu tenho Jesus na minha vida. Depois disso, eu não tenho mais maldição sobre mim. Isso é prosseguir no entendimento, é prosseguir adorando ao Deus verdadeiro, um Deus que não oprime, mas um Deus que liberta. O cansaço vem da opressão, o cansaço vem da religião, o cansaço vem da frustração por um Deus que não existe, um Deus mentiroso que pintaram para nós. E nós muitas vezes por preguiça de pararmos e lermos e entendermos quem é Jesus, nós nos tornamos escravos desse ídolo. Nós nos tornamos escravos da mentira. Nós acabamos de cantar essa canção que é fantástica. Ela diz, impressionante o amor de Deus que deixou todos por mim. Ele morreu por você. Nenhum de nós merecíamos. E ela diz, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Esse é o nosso Jesus Cristo. Essa é a imagem de um amor verdadeiro que não nega a sua vida em favor dos seus filhos. Isso é libertador. É um Deus que nos constrange por amor. Há uma grande diferença em eu fazer as coisas por obrigação. Eu fazer as coisas porque, não, tem um Deus que manda eu fazer assim, então eu tenho que jejuar.
Eu tenho que fazer, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir todo culto, porque senão o devorador vai vir na minha vida e vai destruir tudo. Ou agora eu servir um Deus que me convida a buscar mais, que me convida a entregar mais, que me convida a conhecer mais. Esse é um Deus verdadeiro. Aí eu faço por amor, eu busco conhecimento por amor, eu jejuo por amor. E ainda eu fiz essa pergunta para o pessoal na sala, na segunda-feira, sobre você ser obrigado a ir à igreja, ou sobre você ser convidado a ir à igreja. Qual é a diferença? É gigantesca. Alguém vir falar assim, não, você está obrigado a ir tal dia. No teu trabalho, a tua escala é tal horário. Meu irmão, não importa o que aconteça, você vai ter que estar lá. Agora você ser convidado, você vai porque você quer. Você está aqui porque você quer. Você não é obrigado. Glória a Deus, nós não somos obrigados. O nosso Deus não é um Deus que nos obriga. É um Deus que nos convida por amor. Quem é o Deus que você tem servido? Que imagem você tem gerado no seu coração? Eu quero te dizer que quem sabe você não tenha parado para pensar. Mas a minha pergunta então é para nós percebermos como você está. Você está cansado? Você está frustrado? Você olha para a tua vida hoje e pensa, poxa, eu fiz tanta coisa para Deus e parece que está tudo parado na minha vida. Parece que eu não saio do lugar, eu estou tão cansada. A verdade é que você nunca fez para o Deus verdadeiro. Você não fez para Jesus. Você fez por medo, ou fez por obrigação, ou fez porque era a melhor coisa que você tinha para fazer no momento, ou não fez, ficou parado. E aí se cansou por não ver nada na tua vida. Eu quero dizer que o Senhor está desconstruindo essa imagem desse Deus falso. Ele tem nos ensinado sobre o Deus desconhecido nesse lugar, amém? Jesus Cristo. Essa é a mensagem dessa igreja, essa é a verdade pregada aqui. E é Ele que nós precisamos aprender e conhecer, e como mesmo Paulo diz, prosseguir em conhecer. É gigante o plano de Deus para nós. É muito mais profundo do que nós sabemos. É muito mais profundo do que ainda nós entendemos. Mas depende de quem tem sido o meu Deus. O que tem me motivado a estar aqui. O que tem me motivado a estar na presença dEle. O que tem me motivado a buscar Ele no sentido de ler a Bíblia, de orar. Por que eu tenho feito isso? Hoje é o dia do Senhor nos renovar. Hoje é o dia dele voltar a ser o centro. Hoje é o dia de você voltar a obedecê-lo. A obedecer a voz dele. E eu sei, meus irmãos, que às vezes foi coisas que ficou lá atrás. E que nós estamos parados, no sentido de estar esperando. Mas a verdade é que ele já deu a direção. Isso é servir a Deus em amor. É obedecer a voz do Espírito. A direção do Espírito para a nossa vida. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí no seu lugar mesmo. Eu quero que você reflita sobre você, se há cansaço, se há desânimo, se você tem trabalhado para Deus, se você tem servido a Deus por medo, se você tem servido a Deus, mas não te produz mais prazer, se não te produz mais alegria, se você não encontra mais sentido no que você está fazendo, ou pior, se um dia, anos atrás, o Senhor disse para você que tinha um propósito, mas você nunca fez nada a respeito, se você tem andado entretido com os seus afazeres, com a sua correria do dia a dia, se o grande Deus da sua vida hoje é a sua família, é os seus filhos, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu trabalho, há muito tempo Deus não é o primeiro, Deus não é a sua primeira opção, Jesus Cristo não está à frente das tuas coisas. Quem sabe as suas coisas estejam sido aquilo que te supre. Você busca no seu trabalho o reconhecimento, você busca no seu trabalho o bem-estar, a alegria. Mas eu quero dizer para você que nada disso nos completa, porque tudo isso é religiosidade, é idolatria, é escravidão,
é condenação, é tristeza e conduz para a morte. Mas o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, Ele nos chama por amor. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Deus que troca os nossos fardos. Esse é o Deus que se revela pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela sua obra na cruz. Um Deus que se fez como nós, para te entender, para te compreender e para te conduzir a um propósito. Você tem um propósito. E a única coisa que não vai te cansar, meu irmão, é andar por esse propósito. Quem sabe você já buscou tanto, mas é porque você está fora do chamado de Deus da tua vida. Ai, nada vai dar certo. Mas quando nós assumimos o caminho do nosso propósito em Deus, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há um caminho perfeito para você, um caminho de descanso e não de cansaço, um caminho de alegria e não de peso, um caminho de vida e não de morte, um caminho de realização e não de frustração. Um caminho de dificuldade, sim, mas um caminho onde a vitória é garantida. É esse caminho que o Senhor te convida, que o Senhor te constrange a voltar a andar por Ele. Um caminho de obediência por amor. Um caminho de obediência por amor. É este caminho que Ele te convida agora a começar a andar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor preparou essa noite para nós, para que nós viéssemos ainda a carimbar mais profundo no nosso coração sobre a importância de servirmos a Jesus, de servirmos ao Deus verdadeiro e não às religiosidades. A servir um Deus que trabalha por nós, quando Ele é o primeiro, quando Ele é o nosso Rei, quando Ele é o centro. Pai, por isso nesse momento eu clamo pelo Teu renovo, que todo cansaço e desânimo seja arrancado da vida dos meus irmãos. E a partir de hoje, eles venham entender que o Teu caminho, as Tuas bênçãos não produzem frustração. As Tuas bênçãos não produzem decepção. O Teu caminho é perfeito. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É nesse lugar que nós queremos andar. Eu sei que muitos aqui, Senhor, estão dizendo: ah, Deus, mas eu já errei tanto, eu já mudei tanto esse caminho, eu não consigo encontrar. Que a partir de hoje, a voz do inimigo, a voz da mentira, se cale em nome de Jesus. E ele comece a ouvir a voz do Espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, toda idolatria é arrancada. Toda falsa imagem é arrancada. Toda mentira é arrancada agora em nome de Jesus. E o teu povo começa a andar pelo caminho que não cansa. Pelo caminho que não desanima. Por ti, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. É sobre esse, é por esse caminho que nós queremos caminhar. Que nós possamos realmente esperar e confiar em Ti, para que as nossas forças sejam renovadas. E eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, as Tuas forças, meu irmão, sendo renovadas. Você é renovado agora pelo poder que há no nome de Jesus. A tua fome, a tua sede por Deus são renovadas. O Senhor coloca tudo em ordem agora no teu coração. E arranca esse ídolo, arranca essa mentira que você tem se agarrado. E a partir de agora, em nome de Jesus, você começa a viver o propósito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.